Olá, meus queridos, que bom nós podemos estar aí para mais uma ministração da nossa série, né, Acelerando o Sobrenatural. Amém? Que bênção nós podemos ser instruídos com a palavra de Deus, né? Como eu tenho falado, muitas vezes o povo de Deus tem perecido por não conhecer a sua palavra, né? Não ter revelação, não ter entendimento da palavra de Deus. E nós, pela graça do bom Deus, né? Temos sido instruídos em toda a palavra, não é verdade? E glórias a Deus por isso. Queridos, então hoje nós vamos estar para mais uma ministração, mas antes de nós começarmos, vamos estar orando agora, né? Vamos baixar sua cabeça aí onde você está agora. Vamos estar orando, consagrando esse tempo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te adorar, dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dizer que o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, justo e fiel, Senhor. E nós só temos mesmo que nos render ante a Ti. Pai, abençoa as nossas vidas nesse tempo. Que o Teu Santo Espírito venha nos dar entendimento e compreensão de todas as coisas. Venha trazer iluminação da Tua palavra. Fala o mais profundo do nosso coração para que experimentemos mesmo da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. Abençoa-nos nesse tempo, faz conforme lhe apraz, Paizinho, entregamos tudo a Ti, consagramos a Ti, Pai. Abençoa a vida do meu irmão que vai estar ouvindo essa palavra, Paizinho, e repreende todo mal, todo ataque do diabo mesmo, todo sono, tudo aquilo que queira atrapalhar agora está repreendido em nome de Jesus, Pai. Abençoa-nos nesse tempo e fala conosco, Pai, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Então, nós vamos estar falando hoje o povo do reino e seus bens. Nós vamos estar meditando hoje no texto de Mateus 6, do 19 ao 24. Vamos ler esse texto? Mateus 6, 19 ao 24, diz assim, ó. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas traduções trazem Mamon, que é o Deus das riquezas, né? Que do amor ao dinheiro, não é verdade? Então, olha só, quantas vezes, né, queridos, nós sofremos as consequências, perdas e danos desnecessários, não é verdade? Por não conhecermos as leis de um país, não é verdade? Eu escutei um tempo atrás que, se eu não me engano, é a Indonésia, que lá a lei do tráfico lá foi pego traficando alguma coisa, a punição é a morte. E esses tempos atrás aí, tinha um brasileiro foi preso lá, se eu não me engano é a Indonésia, não tenho bem certeza. E foi preso lá e, e ele estava clamando por clemência e teve até o próprio presidente andou pedindo lá ajuda e tal, clemência para ele, mas não teve jeito, acabou sendo executado, né? E uma das coisas que ele falava, eu não sabia e tal, mas ele sabia que haveria riscos, não é verdade? E ele assumiu os riscos quando tomou uma postura assim, não é verdade? Então, o não saber, né, não nos alivia da punição, não é verdade? Então, por isso, graças a Deus, nós estamos sendo instruídos em toda a verdade. Amém?
Olha só, e eu quero contar aqui uma coisa também, ó. Certa vez um senhor, né, e sua esposa se envolveram em um acidente de carro. E uma pessoa ficou ferida nesse acidente, né? Então o senhor teve que pagar algumas despesas, mas ele não sabia, olha só o que é não conhecer a lei, não conhecer as coisas. Ele não sabia que todo veículo aqui no Brasil, ele paga um seguro, que é o seguro DPVAT, que é justamente para cobrir essas despesas com médico e tal, e coisa de acidentes de veículos, não é verdade? Que é o seguro obrigatório. E ele sofreu perdas por causa da ignorância. Ele foi lá, pagou tudo, e ele já pagava um seguro justamente que pagaria todas essas despesas. E eu vou te dizer uma coisa: não é diferente no reino espiritual. Quando deixamos de conhecer a constituição do reino dos céus, perdemos muitas coisas e sofremos consequências por não conhecer muitas vezes. A Bíblia nos diz que erramos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Mas ao estudar, querido, a constituição do reino que é declarada no Sermão do Monte, que é isso que nós estamos pregando, podemos ter acesso a esse conhecimento, sendo livres da ignorância e ser um povo que é chamado para reinar em vida. Então, assim, eu tenho falado isso, querido, não só vamos reinar na eternidade com Cristo, vamos reinar no milênio, somos chamados para reinar, mas Deus lhe chama para ter uma vida diferente e reinar aqui, uma conduta mesmo nobre. Amém? E eu quero te dizer que nesse trecho do Sermão do Monte que nós estamos meditando aqui, né, o Senhor trata da questão dos bens e das riquezas. Deus está muito interessado tanto na área particular quanto na esfera pública, querido, da nossa vida, na área particular e na área pública. A particular está ligada à oração e ao jejum que devemos fazer para Deus, mas que fizemos em secreto. E esse Deus que vem em secreto nos recompensa, certo? É uma vida íntima e particular com o Senhor que somente Ele conhece, Ele deve conhecer, não é verdade? A área pública envolve o nosso testemunho, o trabalho e a maneira como lidamos com o dinheiro. Jesus nos advertiu para fugirmos da hipocrisia religiosa, mas igualmente deseja, queridos, que fujamos do materialismo do mundo secular. Pode ter certeza disso que essa não é a vontade de Deus. Não é verdade? Que sejamos materialistas, né? Vivemos somente para as coisas desse mundo. Em Apocalipse, querido, nós lemos, olha só aqui, lá em Apocalipse 12, 11, olha só o que fala. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida, querido. A palavra do testemunho não é somente a que é falada, mas também a palavra vivida e encarnada. Ou seja, querido, nossa vida precisa falar muito mais alto do que as nossas palavras, querido. As nossas palavras terão crédito quando a nossa vida estiver falando a mesma coisa. Olha só, estudos mostram que 90% do que aprendemos vem daquilo que vemos. 90% é daquilo que vemos. 9% através do som de voz e 1% do conteúdo. Portanto, o que somos fala muito mais do que dizemos. Por isso, querido, o Senhor está tão preocupado em falar sobre o nosso testemunho em nossa vida pública. Olha só, Jesus nos advertiu, querido, para fugirmos da hipocrisia religiosa. Mas ele também quer que fujamos do materialismo desse mundo, querido, e das coisas seculares dessa vida. A Bíblia nos ensina que ser é muito mais do que ter. Contudo, vivemos dias em que tudo gira em função do ter. Olha só, hoje em dia, tempo das mídias sociais, Instagram, Facebook e outras coisas mais aí, aonde as pessoas estão mais preocupadas em aparecer algo do que realmente ser algo. Mas aqueles que vivem no reino de Deus é diferente. Eles querem ser realmente aquilo que pregam.
casais aonde através de mídias sociais mostram as suas vidas, botam fotos e tal, com aparência completamente assim que vivem no paraíso. Mas lá por trás, querido, o que a gente vê é uma solidão, né? Uma coisa vazia e mentirosa, querido. Né? Os casais estão se divorciando e tu vai ver o Instagram e Facebook, são fotos maravilhosas contando completamente outra coisa. Uma vida completamente de aparência mentirosa, não é verdade? Mas, queridos, olha só, para vencer o mundo, nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar. Quanto ao diabo, devemos resistir a ele pela fé. Do pecado, nós devemos fugir. Mas o que diz a respeito ao mundo, a única maneira de vencê-lo é amando a Deus e colocando o seu reino em primeiro lugar. Um dos primeiros, né, um dos piores, querido, inimigos que temos é o mundo. Muitas vezes, né, sabe, e por que isso? Por que é um dos piores? Porque muitas vezes as coisas do mundo não são vistas como pecado. Mas lembra lá quando a gente falou de pureza? O que quebra a pureza? É a mistura. E isso está em grande parte na vida de muito crente. Anda misturado, querido. Está na igreja, mas é misturado com as coisas desse mundo, né? Ó, mas tem o poder, né? Quando toma o nosso coração. O problema é quando o mundo toma o nosso coração e torna-se o centro de nossa vida, tomando o lugar de Deus e se tornando um grande problema, querido. O Senhor nos mostra que estamos diante de duas esferas, olha só, a terra e o céu. Isso está lá no versículos 19 ao 21 do capítulo 6. Duas condições físicas, luz e trevas. Isso está lá nos versículos 22 a 23. E dois senhores, Deus e as riquezas. Está lá no versículo 24. E duas preocupações, nosso corpo e o reino de Deus. Versículos 25 ao 34. Não podemos nos esquecer de que jamais devemos tentar navegar com os pés em duas canoas. Vai cair, não adianta. E tem muitas pessoas querendo navegar, né, no rio da vida, nesse barco, né, e com os pés em duas canoas. Uma no mundo e uma dentro da igreja. Dá problema, vai cair, não adianta. A primeira questão que eu quero estar falando, querido, a questão do tesouro, que está lá nos versículos 19 ao 21. Não creio que nesse ponto o Senhor Jesus ensinasse, querido, o ascetismo franciscano do voto de pobreza. É da vontade de Deus que tenhamos conforto e suprimento. Ouviu isso? É da vontade de Deus que tenhamos conforto e suprimento. O Senhor tem o melhor para os seus servos. E a Bíblia nos diz, querido, que Jesus veio para nos dar vida em abundância. Eu vivo falando isso. Vida em abundância. O crente é para ter vida abundante, vida plena, querido, em nome de Jesus. Só que o negócio, essa vida abundante e essa vida plena não estão em coisas, não estão no mundo, mas sim nessa vida com o Senhor, como sendo o primeiro, o centro e o dono de todas as coisas. No livro de Isaías, querido, a gente lê que se quisermos e ouvirmos, né, a Deus, comeremos o melhor dessa terra. E Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Ele deseja que nós comemos o melhor dessa terra. É mentira, querido, do diabo que diz que Deus quer te travar, que Deus quer tirar o melhor, que Deus... Não, Deus quer para você o melhor, você pode ter certeza. Ele continua querendo que comamos o melhor da terra que Ele criou para nós. Sendo assim, querido, precisamos esclarecer, ter clareza de algumas práticas que o Senhor não estava proibindo. Em primeiro lugar, é o que eu já quero falar aqui, não há maldição alguma em termos bens e propriedades, querido. A Bíblia jamais proíbe o crente de ter propriedades como casa ou carro. Entenda isso. Tem gente que prega e não pode ter nada. Não, Deus quer que a gente seja abençoado, próspero, mas isso não é o que domina o nosso coração. Não andamos em busca dessas coisas. Se Deus deu, amém. Se Deus não deu, amém também.
A nossa maior bênção está em ter a vida com o Senhor, mas Ele ainda nos abençoa, tem nos dado coisas. Em segundo lugar, querido, o Senhor não está proibindo economizar ou fazer provisão para os dias difíceis, nem fazer seguro de vida, seguro de carro, não tem problema. O crente, querido, que não faz provisão para a sua família, a palavra de Deus diz que ele é pior que o incrédulo. Está lá em Provérbios 6, dos versículos 6 ao 8, e 1 Timóteo 5, 8. Prudência não é incredulidade, querido. No livro de Provérbios, o Senhor nos manda considerar com a formiga que no verão trabalha e ajunta para o que o inverno tem o que comer. Assim sabemos que ter uma provisão não é errado. A vida é uma alternância de tempos de vacas magras e tempos de vacas gordas, querido. Temos que aproveitar, aprender a ser prudente, a economizar, ter uma poupança, não é verdade? Quem é sábio se prepara para o dia de luta. Né? Ali, esse versículo da formiga ali, está lá em Provérbios 6, do 6 ao 8, querido. O Senhor não quer que desprezemos as coisas boas que Ele nos dá em sua criação, mas que desfrutemos delas. Tudo foi feito para nós. E nesse trecho do Sermão do Monte, Jesus não nos proíbe de aproveitarmos das bênçãos da criação de Deus. Na verdade, o que preocupa o Senhor é o nosso coração. É o que está tomando o primeiro lugar em nosso coração. Ele quer que desfrutemos, mas que não coloquemos o coração nas coisas materiais. Podemos ter bens, mas eles não podem nos ter. Estás entendendo? O que está te dominando? Aquilo que te domina é o teu Deus. O que me domina é o Espírito Santo. Amém? Olha só. Letra A, querido. Não acumular tesouros na terra. O Senhor proíbe a seus discípulos a acumulação egoísta de bens e uma vida extravagante e luxuosa, querido. Podemos aproveitar do melhor que Ele nos der, mas não devemos ter o coração nas riquezas dessa vida. Já pensou, né? Vamos fazer uma casa, aí eu faço torneira banhada a ouro e uma extravagância geral, querido, enquanto tem tantas pessoas padecendo, não é verdade? Não estou dizendo que eu não possa morar bem, não estou dizendo que eu não possa ter um bom carro, mas a extravagância, né? Isso não vem de Deus, querido, pode ter certeza, não é verdade? Olha só, a gente pode ser abençoado, ter um bom carro, uma boa casa, mas a gente não faz, não ostenta. Essa é a palavra que eu estava buscando. Ostentar. Não podemos ostentar, querido. Podemos ter o melhor de Deus sem ter um coração egoísta. Não adianta acumular tesouros aqui. Nossa vida na terra é passageira, mas a vida que recebemos de Deus é eterna. Chegamos sem nada a este mundo e daqui não levaremos coisa alguma, a não ser os tesouros que acumulamos para desfrutar na glória, querido. Olha só, a palavra do Senhor diz que nossas obras nos acompanharão. E certamente os filhos que geramos em Deus serão nossa coroa e tesouro naquele dia. Tá entendendo? Olha só o tesouro que vai ser naquele dia para nós. Os filhos que geramos, querido. As pessoas que ganhamos para Jesus. É isso que importa, não é verdade? Isso está lá em Apocalipse 14, 13 e 1 Tessalonicenses 2, 19. Creio, querido, que o Senhor também quer mostrar o real valor das coisas. Do que adianta ter um colchão caríssimo e não ter sono para dormir nele? Ter dinheiro para comer comidas refinadas todos os dias, mas não ter apetite. De que adianta ter um carro luxuoso, mas não ter paz para estacioná-lo em lugar algum? De que adianta, não é verdade? Muitas vezes temos as coisas, mas não podemos usufruir. Que grandes coisas ter as coisas. Não quer dizer nada, não é verdade? E Deus quem nos abençoa para termos e podemos usufruir todas as coisas. Mas a gente sempre tem que sondar, dizer, Senhor, sonda meu coração. O que tem tomado o primeiro lugar no meu coração, Senhor? Muitas vezes, querido, nesse capítulo, o Senhor menciona a recompensa e certamente esses são os tesouros que devemos acumular no céu, a recompensa que vem de Deus.
Se existe algo que podemos levar conosco para o céu, são as almas que ganhamos e os atos de justiça que praticamos. Não é verdade? A nossa obra, querido, que fazemos em amor ao Senhor. Fazendo essas coisas aqui, estaremos acumulando tesouros para nós no céu. Olha só, certa vez eu ouvi uma história, querido, que ilustra bem essa essa afirmação do Senhor, né, do Senhor Jesus que ele fez. Olha só, muitas pessoas sonham em morar em grandes mansões no céu. E haviam dois homens, ambos crentes, que um muito rico e outro menos abastado, não é verdade? O primeiro, querido, estava juntando tesouros aqui na terra, investindo seu dinheiro, construindo e adquirindo propriedades aqui. O outro não era rico, mas sempre investiu o que tinha no reino de Deus, fosse tempo ou dinheiro, contribuindo com missões e as obras da igreja. Ao fim de algum tempo, os dois homens morreram. O que investia no reino e não era tão rico, chegando ao céu, encontrou de fato uma grande mansão esperando por ele. Ficou agradecido e entrou para sua casa celestial. O outro homem, ao chegar lá, foi levado pelos anjos até sua casa, que não passava de um barraco muito simples. Assustado, perguntou ao anjo: É isso que você tem para mim? Eu que morava em uma casa maravilhosa na terra, com muitos quartos, banheiros, suítes e salas, agora vou morar aqui? Olhe, meu querido, respondeu o anjo, não posso fazer nada. Construímos a casa aqui com o material que cada pessoa manda de lá. E isso foi o que você mandou da terra para o céu durante a sua vida. Olha só, não é verdade? Nossa recompensa no céu está intimamente relacionada com a questão das riquezas dessa vida. Tudo depende de onde temos acumulado o nosso tesouro, querido. Aonde você tem acumulado o seu tesouro? Você está em busca só das coisas desse mundo? Isso tudo vai passar, querido. Acumular tesouro no céu significa fazer algo na terra que tenha repercussão no céu. Quando investimos o que temos para contribuir com a obra, para salvar vidas, nosso investimento será revertido em tesouros no céu, assim como Jesus disse ao jovem rico. Olha só o que fala Mateus 19, 21. Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Olha só, eu digo que o jovem rico é o primeiro discípulo que Jesus chamou, mas não quis ir com Jesus. Achou muito pesado. Não é verdade? Estava com o coração completamente ligado às coisas dessa vida e desse mundo. E abrir mão de andar com o mestre. Olha só. B, querido, o coração segue o tesouro. Temos que entender isso. Aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Isso está lá em Mateus 6, 21. Né? O Senhor disse, né? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Precisamos enviar nosso tesouro para o céu, a fim de que também o nosso coração esteja lá, querido. E o tesouro deve chegar ao céu antes de nós. Assim, se desejamos que nosso coração esteja no céu, devemos levar o nosso tesouro para lá enquanto ainda estamos nesse mundo. É isso. Ele chega antes, o tesouro chega antes. Os nossos atos de justiça, as vidas que temos ganho, o que temos feito, o que temos semeado no reino, vai chegar antes de nós. Essa é uma questão muito séria, pois é muito difícil alguém dizer que de fato tem um coração em Deus se seu bolso também não estiver nele. A igreja não está atrás do dinheiro de ninguém, querido, você tem que entender isso. E muito menos Deus precisa do nosso dinheiro. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele pode todas as coisas e tudo está no domínio de suas mãos. Mas Deus está interessado em nosso coração, querido. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu creio que quando semeamos, é uma oportunidade que Deus nos dá, sabe? De semear no reino de Deus. E nós colhemos, você pode ter certeza disso. Eu sempre falo, não há campo mais fértil
do que o reino de Deus. Você pode ter certeza. Em lugar nem algum, querido, a Bíblia menciona que o próprio Jesus repreenderá algum demônio, pois ele nos deu autoridade sobre todos os poderes das trevas e somos nós que devemos repreendê-lo. Contudo, querido, existe um demônio especial que, segundo a Bíblia, o próprio Deus é quem vai repreender. Sabe quem é esse demônio? O devorador, querido. Um demônio que está relacionado ao dinheiro e que, creio eu, deve ser o pior, porque para esse demônio é o Senhor Deus, é Deus mesmo quem vai repreender. Olha só. Quantas vezes, querido, nós temos sido envolvidos pelas coisas dessa vida? Quantas vezes? Quantas vezes ficamos embriagados com o ter as coisas? Precisamos vigiar, querido. A única coisa que levaremos daqui são as vidas que geramos. Lembre-se sempre disso. O dinheiro que ganhamos serve apenas para os dias que vivemos aqui e jamais devemos fazer dele o nosso tesouro, nem depositar nossa confiança em coisas materiais. Sabe por quê? Porque todas elas passarão. Só o que não passa é a vida de Deus e o que construímos nele. Amém? É tempo de voltar nosso coração para Deus, de nos guardarmos e fugirmos das garras de Mamon, querido, do amor ao dinheiro, do amor ao mundo. Mamon, que é o Deus da riqueza, convertendo nosso bolso e nossas riquezas a Deus acima de tudo, amando somente o Senhor profundamente. Quem ama este mundo não pode amar a Deus, querido. Quem ama o mundo faz-se inimigo de Deus, é o que a palavra de Deus fala. Eu também digo, essa é outra prova, querido, de que não nascemos de novo. Olha só. É importante lembrarmos que a questão não é o quanto ofertamos, mas o quanto obedecemos, querido. Ninguém deve nos dizer com quanto devemos contribuir com o reino de Deus, mas o quanto devemos obedecer à voz do Espírito Santo, pois é Ele quem vai falar para nós todas as coisas, querido. É Ele quem fala ao nosso coração. E quando Deus falar, temos que ser obedientes para que assim ajuntemos tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, querido. E certamente Deus está preparando um lugar maravilhoso para aqueles que têm ajuntado tesouro no céu e não têm se vendido ao Deus desse século, querido. Segundo, querido, a visão. Estão lá nos versículos 22 e 23. Jesus diz que os olhos podem ser bons ou maus. Naturalmente, querido, ele não está se referindo ao órgão físico, não é verdade? Mas à nossa visão, que é a luz do corpo. No original, a palavra bom poderia também ser traduzida como simples. Assim, poderíamos dizer que se os olhos forem simples, todo o corpo será iluminado, pois os olhos dão a luz ao corpo. Quando falamos da visão, há 3 aspectos que precisamos considerar: foco, desejo e atitude. E a primeira coisa que eu quero estar falando é sobre o foco, né? Olha só, não podemos focalizar 2 coisas ao mesmo tempo. Se o fizermos, ficaremos paralisados, querido. Porém, se focalizarmos nossa atenção em apenas um alvo, poderemos nos mover tranquilamente em direção a ele. Eu tenho visto aí, você sabia como aumentou o nível de acidente? Porque as pessoas estão querendo digitar, falar no celular, ao mesmo tempo dirigindo, até andando a pé. Como acontece acidente de pessoas andando a pé que caem em buraco, que tropeçam em coisas, porque estão focando, né, no celular e esquecendo de todo o resto. Pessoas sendo atropeladas, batendo em outro carro, tudo por causa do celular, não é verdade? Olha só. Ter o corpo em trevas, querido, significa não poder enxergar para andar ou fazer coisas. Assim, se tentamos focalizar as coisas desse mundo e ao mesmo tempo as coisas do céu,
fatalmente cairemos, querido. Sofreremos um acidente, pode ter certeza. Esse é o motivo pelo qual muitos crentes têm caído, porque estão divididos. Sua visão já não é mais simples e objetiva. Estão empacados e não podem se mover para crescer ou avançar nas coisas de Deus, pois estão olhando ao mesmo tempo para Deus e para o dinheiro, ou para o mundo, não é verdade? B, querido, desejo. Na palavra de Deus, queridos, o coração está intimamente ligado aos olhos. Por isso, o Senhor trata dessa questão imediatamente após falar do coração. Visão é o desejo ardente de nosso coração, queridos. É aquilo que nos impulsiona. E o Senhor nos mostra que não devemos direcionar nossos desejos para ter coisas por um motivo bastante simples. Se desejamos as coisas do reino de Deus, estaremos na luz. Mas se o desejo estiver no dinheiro, então estaremos em trevas, querido. E veremos em nós a raiz de todos os males. Aí vem 1 Timóteo 6,10 que diz, olha só, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos, queridos. Olha só. C, querido, atitude. Nossa atitude está sempre de acordo com a nossa visão. Portanto, querido, olha só, se a visão for o dinheiro, enxergaremos tudo como um meio para obtê-lo. Preste atenção. Veremos um cifrão em cima de cada pessoa ou coisa. Se a atitude formar, toda a nossa vida será trevas. Muitos casamentos estão em trevas porque o marido vê a mulher como um objeto e muitas mulheres veem o marido como um zero à esquerda. Infelizmente, também há pastores que veem suas ovelhas como um meio para alcançar seus alvos pessoais, como cifrões e outras coisas mais, não é verdade? Que tristeza, gente. Assim podemos concluir que ter olhos bons é olhar para uma direção só, o reino de Deus, desejá-lo em primeiro lugar e ter uma atitude de ver todas as pessoas e coisas como Deus as vê. Da mesma maneira, se os olhos forem maus, estaremos em trevas e seremos cegos. Por isso devemos ter em mente a visão espiritual. Por onde não há visão, pois onde não há visão, o povo se corrompe. Olha só o que fala Provérbios 29:18. Onde não há revelação divina ou visão, né? O povo não sabe para onde está indo, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Amém. É preciso, querido, que tenhamos a visão e o conhecimento de Deus e de sua obra. Isso é fruto de revelação do Espírito Santo ao nosso espírito recriado, querido. Como vemos na seguinte passagem, olha só Efésios 1:17-19, diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Amém? Olha só, querido, essa é a visão básica e nos permite avançar no conhecimento de Deus. Mas precisamos também ter uma visão da obra de Deus, conhecer aquilo que Deus deseja fazer. Alguns, queridos, conhecem a Deus, mas nada entendem da igreja. E sem uma revelação do que é a igreja, sua natureza e importância, o que fazemos é apenas um trabalho humano, querido. Olha só, alguns, querido, não são totalmente cegos, mas sua visão é turva. É como se tivessem um tipo de catarata que os impede de ver com clareza a longa distância. Isso aponta para a necessidade de termos clarezas de meios e fim
da nitidez e do alcance de visão, queridos. Olha só, devemos ter uma percepção clara e precisa da visão da igreja. Pois quando nossa visão é curta ou nublada, limitamos Deus e seu poder, restringindo sua ação aos limites do que somos capazes de ver. Deus quer agir nessa geração e para isso ele procura homens que não o limitem com uma visão estreita. Querido, precisamos sonhar, ter uma visão mesmo de reino, de conquista, sabe, de crescer, de não querer simplesmente estar estagnado, paralisado, não, querido. Eu quero mais, porque eu creio num Deus todo-poderoso que pode todas as coisas e colocou esse desejo, essa ânsia por coisas grandes dentro de cada um de nós, querido. Olha só, a respeito dos judeus, querido, Paulo diz que, olha só, preste atenção, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Isso está lá em 2 Coríntios 3,15. Esse véu os impede de ver, assim como uma mancha nos olhos. Mas de nós, querido, que somos igreja, que temos a compreensão do reino de Deus, da igreja de Jesus Cristo, o véu foi tirado. Amém? Glórias a Deus por isso. Amém, queridos? Né? Que sejamos esses, com os olhos descobertos, vendo mesmo o Senhor, cumprindo o desejo dele, andando no Espírito, se fortalecendo a cada dia. Não é verdade? Amém. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, exaltamos e engrandecemos o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem descortinado todas as coisas, Pai. E hoje, Senhor, podemos não ficar na ignorância, mas cumprir aquilo ao qual o Senhor tem nos chamado a fazer. Abençoa as nossas vidas, nos fortalece para caminharmos, Pai. Coloca, restaura os sonhos, Paizinho, em nome de Jesus. Que cada um de nós venha sonhar mesmo com as grandezas do teu reino. Arranca de nós todo amor ao mundo e dê-nos visão espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Fiquem em paz. Deus te abençoe. Grande abraço.